Fala meu amigo cuidador, minha amiga cuidadora, seja bem-vindo a mais um Momento Diário com você. E o assunto de hoje é erro de medicação. Bora lá? Uma das maiores responsabilidades do cuidador de idosos é a medicação do seu paciente. Administração, armazenamento. Segundo a Anvisa, de janeiro a outubro de 2019 foram recebidas 2.771 notificações relacionadas a erro de medicamento. Ou seja, foi um índice 64% acima do ano de 2018. Então é o seguinte, tem muito erro de medicação. Talvez você tenha cometido algum e nem sabe disso. Para ser breve em nosso assunto, eu vou seguir a mesma linha da enfermagem, que são os 6 certos. Quais eu vou deixar até do lado para ficar bem frisado na nossa memória. Paciente certo, droga certa, via certa, dose certa, hora certa e a validade certa. Vamos falando ponto por ponto, um jogo bem rápido, rapidinho, só uma sacada para te ajudar na sua carreira profissional. Paciente certo. Levou seu paciente na consulta médica? Quando o médico der um receituário, confirma se o nome está correto. Ok? Essa informação é muito usada em hospitais, na área hospitalar. Por quê? Geralmente cuida um auxiliar técnico de enfermagem cuida de 5 pacientes, 4 pacientes. Se for em UTI geral, 2 pacientes, UTI cardíaca, 1 paciente. Então quando vamos ter a cabeça de 5 pacientes, eu estou cuidando de 5. Então eu tenho que perguntar, seu João, pode confirmar para mim a data de nascimento, o seu nome? Agora, a gente se tratando no paciente domiciliar, vamos levar essa mesma ideia para uma consulta médica. Na mesma consulta, eu quero pedir a gentileza para você, cuidador. Levou o paciente no médico, teve alguma alteração de medicamento? O médico vai te dar uma receita. Só que geralmente as receitas, a letra do médico parece psicografia. Amlodipino, aquele rabisco, e você não entende nada. Só que é o seguinte, o médico passou essa informação para você, você tem ela. E geralmente os cuidadores levam a receita para casa e retém aquela informação. E o cuidador que está assumindo o plantão, ele não sabe qual foi a alteração que o médico fez. Se foi medicamento, se foi alguma dose, ou se mudou a via. Então aí já tem um erro de medicação. Então a gente tem como evitar. Foi na consulta, levou seu paciente, confere o nome dele, ok. Pegou a receita, não entendeu nada. Vira a receita, fala, doutor, o senhor pode esclarecer? Eu não estou entendendo a sua letra. Ele vai, com certeza, todos os médicos são super gente boa. Eles vão falar para você, então no verso da receita, anota com a sua letra, para ficar bem legível. Chegou na casa do paciente, tem que ter uma planilha de medicação. Com o nome do medicamento, dose, via, horário. Para quê? Para manter um padrão de atendimento. Chegou na casa do paciente, o captopril era 2 vezes por dia, passou para 1. É às 8 e às 20, risca um horário lá, fala, doutor, que horário que é melhor? Às 8. Risca o horário das 20, mas em toda a planilha. Para quê? Para a gente dar continuidade na informação. Deu para captar essa informação? Deu para captar essa mensagem? A droga certa, eu quero te fazer uma pergunta, com toda sinceridade. Você cuidador, tem seu paciente, faz uso de 10 medicamentos. Você conhece todos os medicamentos do seu paciente? Não estou falando para você ler a bula para mim, não. Simplesmente uma informação. Você sabe qual que é a indicação desse medicamento? Eu tenho quase certeza que vai falar que não. Eu conheço, eu sei para que serve, mas eu não sei e tal. Então é o seguinte, você tem que saber a indicação de todos os medicamentos do seu paciente. Eu vou te dar um exemplo. Seu paciente ele toma antihipertensivo às 8 horas da manhã. Só que você nem sabe para que serve aquele tal de amlodipino. Nem sei. 8 horas da manhã. Deu 8 horas da manhã, você vai lá e pum, toma aqui, dá aquela talagada na água e já pum, matou o remédio. Aí você vai fazer o seguinte, o paciente vai passar mal. Por quê? Cuidador, antes de administrar o antihipertensivo, você tem que verificar a pressão do paciente. Só que não adianta eu verificar a pressão do paciente e não saber para que serve o remédio, o medicamento. Então você tem que saber a indicação dos medicamentos para tomar essas condutas.
Ah, é um antihipertensivo? Então eu vou verificar a pressão do meu paciente. Ah, é um hipoglicemiante, que é para controlar a glicemia? Eu vou fazer o destro do meu paciente. Então deu para entender? Você tem que saber a droga, para que ela serve. Então a droga certa. A via certa, tem que deixar bem claro nessa planilha que o cuidador tem que ter na casa. É um padrão de atendimento tão simples e tão eficaz, evita erro. Vocês viram aí os índices, os números que a Anvisa tem sobre erro de medicação. São altíssimos. Então depende, está em minhas mãos e nas suas mãos a gente oferecer um atendimento humanizado, que é minimizar o erro. Então via certa você tem que conhecer se é via oral, se é endovenosa, se é intramuscular, se é via retal, se é via inalatória. O que tem de erro, paciente que tem inalação, tem o inalador e tem Buscopan gotas. O cuidador vai lá e pinga o Buscopan no inalador e dá para o paciente. Tem que saber, tem que conhecer, esse é o mínimo. Tá certo? A dose certa, isso é muito importante, muito. Eu estou batendo aqui na tecla de antihipertensivo porque, para ser bem claro, para a gente poder captar informação. Seu paciente ele faz captopril 25 mg o uso, um comprimido por dia. Você dá 50 e na casa só tem 50. 25 mg, um comprimido por dia, na casa só tem 50. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que repartir no meio. Então você tem que se atentar. Ah, mas James, 25 mg eu vou dar um comprimido para ele. Não, tem que saber a dose certa, isso não tem erro. Tem que saber a dose certa. Outra questão, que está aqui do lado, hora certa. Independente, cuidador, se você está com o dia corrido, se você chegou atrasado no seu plantão, se o busão atrasou, se o metrô estava muito lotado, é coronavírus, independente o que seja. Chegou na hora do medicamento, se desprende de tudo, principalmente de celular. Desconecta um pouco do celular. Hora do medicamento é um horário sagrado. Ali não tem como você ser atrapalhado por ninguém. Se alguém for querer conversar com você naquele momento, deixa eu só separar o medicamento da Dona Maria aqui, a gente já conversa só um minutinho. Porque aquele horário é o horário que não pode errar, não tem como errar. Então, concentração. Você tem que ter concentração e administrar no horário certo o medicamento. Por quê? Ah, eu estou na correria hoje que o chicote está estralando. É um medicamento às 8 e outro ao meio-dia. Ah, já vou dar tudo junto porque já acaba de uma vez, já fica tudo... Não, não existe. Se o medicamento é às 8, captopril, e às 12 eu tenho que tomar... Você tem que administrar um AS, por exemplo. O AS tem porquê. Tem um motivo dele ser administrado ao meio-dia. O captopril tem um motivo de ser administrado às 8. Então tem que ser na hora certa. O outro ponto, o sexto e último ponto que eu vou passar para você é a validade correta. Assim como os alimentos, o medicamento também tem validade, tem prazo de validade. Aí eu te faço mais uma pergunta. Você tomaria um medicamento com o prazo de validade vencido? Não, eu não tomaria. Então tem que verificar a validade do medicamento do seu paciente. Tá certo? Bom, aí vamos para um ponto que deu tudo errado. James, eu administrei errado. O amlodipino era às 8 horas da manhã. Eu administrei às 8, só que eu não tenho certeza se eu administrei. Eu fiz de novo às 9. E agora? Calma. Primeiro ponto. Calma. E um dos pilares que sustentam nossa profissão, a minha e a sua profissão de cuidador, é a honestidade. Você tem que ligar para o seu superior, não tem jeito. Liga para o enfermeiro. Enfermeiro, Pedro, eu fiz um remédio aqui em duplicidade, eu administrei o amlodipino 2 vezes. O que eu devo fazer? Ah, mas aí eu não consegui falar com o enfermeiro, não consegui falar com ninguém. Pega seu paciente e leva ele para um serviço médico, hospitalar. Não tem jeito. Então bate nessa tecla sempre. Eu sou honesto, eu sou honesto. Se eu errei, quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Então é o seguinte, errei, não tem problema. Vou jogar com honestidade. Tem uma vida que foi depositada toda a confiança em minhas mãos. Vou pegar o meu paciente e vou levar para o hospital. Não tem jeito. Cuidadores, espero ter sido muito claro. Não se esqueça de seguir
Adiale nas redes sociais, no Face, no YouTube, no Instagram. Inscreva nos canais e ative o sininho de notificação. Assim como esse vídeo que você está assistindo agora, vem muitos outros e tenho muitos outros. Então vai acrescentar muito. São vídeos rápidos. Para 5 minutinhos, assiste esse vídeo, vai te acrescentar muito. Tá certo, cuidador? Queridão, queridona, eu quero te passar uma informação. Juntos somos muito mais fortes.